Depois de Mãe e a Baleia, Ladrões, o novo filme do diretor Darren Aronofsky, é um filme bem mais leve e bem mais despretensioso do que se esperaria do diretor, dada essa sequência de filmes com temáticas mais desconfortáveis que ele vinha fazendo. Mas essa leveza vem entre aspas porque os elementos de violência e os elementos de apreensão ainda se fazem presentes de maneira bem notável aqui dentro dessa nova obra do diretor. E antes de continuar, eu te peço para clicar no gostei e se inscrever no canal, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então, clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Ladrões. Hank Thompson, interpretado pelo Austin Butler, era uma promessa do beisebol na época do colégio, mas agora, sem poder jogar na Nova York dos anos 90, ele trabalha em um bar, tem uma namorada socorrista chamada Yvonne, que é interpretada pela Zoe Kravitz, e liga todos os dias para a mãe dele para saber como é que anda o time dos dois, para trocar informações, na verdade, sobre como está o time de beisebol dos dois. Como o roteirista achou que o sex appeal do Austin Butler e da Zoe Kravitz juntos não era suficiente para sustentar um filme, infelizmente, depois de um vizinho punk pedir para o personagem do Austin Butler, pedir para o Hank Thompson cuidar de um gato enquanto esse dito vizinho viaja, diversos criminosos, pessoas envolvidas com tráfico de drogas passam a ameaçar, passam a espancar o personagem do Austin Butler e exigir dele informações, exigir dele objetos os quais o próprio Hank Thompson não sabe do que se trata, não sabe que informações são essas que estão exigindo dele. Baseado no primeiro de 3 livros protagonizados pelo Hank Thompson e escritos pelo roteirista do filme, o Charles Huston, Ladrões utiliza muito bem o arco desse personagem nessa montanha russa que é simplesmente a caçada pela paz do protagonista. Ele não é um ladrão, ele não é uma pessoa envolvida com a criminalidade e diversas vezes ele tenta ali fazer o que é o certo simplesmente para se livrar do problema, sem tomar nenhuma vantagem com isso. Mas sempre se vê puxado de volta nessa espiral de violência que vai atrair criminosos, mafiosos, traficantes de toda sorte, em um cenário de uma Nova York dos anos 90 perigosa e de uma polícia ineficiente. Existe envolvimento e apreensão em cada percalço, e contribui bastante para esse envolvimento do espectador com a trama, o carisma que a gente acaba criando pelo protagonista, pelo Hank Thompson. A construção desse homem como herói traumatizado funciona e a gente consegue comprar o sofrimento desse personagem, seja pelo passado traumático, com determinado acidente que lhe tirou a oportunidade da carreira de atleta, o sofrimento do presente por conta do vício em álcool e a apreensão pelo futuro, porque eventualmente as ameaças vão chegar às pessoas que ele mais estima na trama, que são a namorada e a mãe dele. E muito dessa qualidade do filme de prender o espectador à trama vem não só do carisma e da presença de tela do Austin Butler, que está muito bem no filme, é verdade, mas também da decisão do roteiro e da direção de fazer com que esse narrador extradiegético, de fazer com que essa instância narrativa seja o próprio protagonista, seja o Hank Thompson. E o que eu quero dizer com isso é que nós sabemos somente o que ele sabe, nós acompanhamos somente ele durante toda a trama. Em nenhuma cena a gente está longe dele ou longe dos pensamentos, longe dos sonhos desse protagonista. A gente nunca vai ver o ponto de vista de outra pessoa, a gente nunca vai ver os antagonistas da trama tramarem contra esse protagonista, por exemplo. Então a gente vai ser surpreendido no mesmo momento em que esse protagonista é surpreendido com as reviravoltas da trama. A gente vai perceber algo no mesmo momento em que esse protagonista está percebendo algo, o que vai contribuir de maneira muito forte para o fenômeno da identificação, que aqui é trabalhado de uma maneira muito positiva. Tudo em Ladrões é muito cíclico e dificilmente existirão perguntas aqui que serão deixadas sem respostas. Parte daí a impressão de que talvez esse filme ele se destoa, ele seja um filme um pouco mais diferente do que a filmografia, do que a maioria dos outros filmes da filmografia do Darren Aronofsky, visto que é bem comum o diretor e roteirista trabalhar com filmes que trazem questões mais ligadas à pluralidade de interpretações da trama ou questões que ficam sem um fechamento claro, como o próprio Mãe, Fonte da Vida, Pi ou Cisne Negro. No entanto, isso não se constitui uma crítica negativa. Primeiro porque aqui o filme ele jamais quer ser algo grandiloquente ou algo muito meditativo. E segundo porque todas as respostas que surgem no meio da narrativa, elas não soam forçosamente
somente inseridas para preencher um vazio no roteiro. Elas vêm de maneira natural, seja por meio dos diálogos ou seja por meio de o surgimento de um objeto, por exemplo, um objeto significativo que vai fazer com que os personagens se toquem de determinado acontecimento. Dentre todos esses ciclos muito fechadinhos do filme, o principal deles está no personagem do Hank Thompson, no ciclo desse personagem do Hank, interpretado pelo Austin Butler, que é o de encarar os traumas do passado para não acabar sendo consumido por eles, como um determinado personagem verbaliza no filme. Se há males que vêm para o bem, aqui a gente pode dizer que o protagonista inicia o filme bastante preso emocionalmente a traumas que lhe puxam e lhe amarram a uma contínua falta de paz. E durante o desenrolar desse conflito central do protagonista, os personagens vão beber quando não deveriam beber, os personagens vão atirar em determinadas pessoas que não deveriam atirar, gerando complicadores que vão deixar a trama cada vez mais embaraçada e, por que não, cada vez mais divertida, cada vez mais curiosa da gente acompanhar. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Ladrões, Caught Stealing, o novo filme do Aronofsky, ou se você vai assistir, assista a Ladrões para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!